pessoal! Pessoal, hoje o tema é um pouco diferente, né? Nós vamos falar aqui sobre uma questão que muitos têm dúvida, né? Será que eu posso malhar? Até eu, no começo, né? Nós somos evangélicos, né? Nós somos cristãos, eu e minha esposa, e somos professores de educação física. E existia aquela dúvida, será que eu posso treinar? Malhar é pecado? Fazer atividade física? Tem sempre essas indagações, né? E a gente veio aqui tentar pelo menos tirar uma sobrecarga desse tema, né? E nós vamos, à luz da Bíblia agora, através da própria palavra de Deus, tentar tirar algumas dúvidas, até nossas mesmos, com relação a esse tema, né? E eu escolhi alguns livros bíblicos aqui que nós vamos ler para vocês, alguns trechos bíblicos. O primeiro livro, ele fala em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Sandra vai ler para vocês aqui. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, pessoal, esse trecho está sendo bem claro, né? Ele está nos chamando de templo. Eu sei que parece clichê para alguns que estão ouvindo, tipo assim, clichê da nossa parte. Então você quer dizer que nós temos que cuidar do templo? Temos sim que cuidar desse templo. O templo de Deus, literalmente, somos nós. Literalmente, ele habita em nós. Então, se você não cuida desse templo, que é o que habita o Espírito Santo de Deus, você não tem parte com Deus. E outra coisa, Deus ele fala literalmente aqui, ele é bem claro quando ele fala que você não pode profanar esse templo. Profanar o templo não é apenas você não beber, não fumar, não se prostituir. Não é apenas isso, também é você não cuidar dele. Quando você passa a não cuidar desse templo que somos nós, né, automaticamente Deus ele começa a se desligar de você. Então nós temos que estar com o templo em dias, nós temos que cuidar sim, não de uma forma vaidosa, mas sim de uma forma verdadeira para cuidar da saúde. Automaticamente é evidente que a estética ela vai vir, mas o ponto principal, cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar da saúde. Nós temos mais um outro trecho aqui. Eu achei esse trecho, pessoal, bem interessante, porque ele fala do nosso Senhor Jesus. Nós entendemos que Jesus também se cuidava. Olha aqui, ó, em Lucas 3:23. Leia aí, Sandra. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. E o como se cuidava aí está entre parênteses, né? Entre parênteses. Esse parêntese eu entendo como se cuidava. Eu não estou querendo dizer aqui com essa palavra que nosso Senhor malhava. Não estou querendo dizer isso. Mas Jesus ele se cuidava, ele se preparava para aquilo que viria. Um homem que comia peixes, um homem que comia especiarias, que trabalhava no trabalho braçal junto com seu pai, né, ali na carpintaria, né, ele se preparava de alguma forma, ele caminhava. Jesus ele precisava se preparar psicologicamente, espiritualmente e fisicamente para o que ele iria enfrentar na cruz do Calvário. Então, essa palavra aqui, quando ele coloca entre parênteses, e sendo como ele se cuidava, eu acredito sim que isso aqui está se referindo ao cuidado que Jesus tinha com ele mesmo. Porque ele fala de idade, ele começa falando, e sendo Jesus de quase 30 anos, entre parênteses, ele bota vírgula e entre parênteses, sendo como se cuidava, ele está nos dando a entender que Jesus tinha um cuidado sim com o seu físico, porque ele sabia que ele precisava ter um físico. Eu não estou falando aqui de físico estético, gente. Estou falando de resistência para caminhar, resistência para aguentar a pressão psicológica que os fariseus iriam fazer em cima dele. Então Jesus ele se cuidava sim em alimentação. Então esse trecho me chamou bastante atenção. Mas agora nós vamos ler o trecho que mais os cristãos se apegam, ou digo alguns cristãos assim os mais rigorosos, né, os mais extremistas, eles se apegam a esse trecho que está em 1 Timóteo 4:8. Leia aí, Sandra. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir.
Agora leia o trecho que antecede o 7, né? Isso. No 7 diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então, assim, esse trecho, muitas pessoas interpretam. O apóstolo Paulo, ele, em momento nenhum, ele expressa na Bíblia: o exercício corporal de nada vale, não faça, deixe de fazer. Ele só fala, de pouco importa, quando ele relaciona isso com a palavra de Deus, com o amor fraternal que você tem que lançar para os seus irmãos. Então, automaticamente, ele não está dizendo que é proibido. Ele não está falando, é proibido malhar. Ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que de pouco importa. E outra coisa, esse trecho pode estar também não se referindo literalmente ao ato de treinar, ao ato de fazer uma atividade. Ele pode estar se referindo a qualquer outro tipo de exercício corporal. É um trabalho, é uma arrumação, qualquer coisa. Como Marta e Maria, né? Uma estava limpando a casa, outra estava nos pés de Jesus. Jesus falou, a melhor parte, quem está fazendo aqui é ela. Mas ele não falou da outra que estava limpando a casa. Ele não falou assim, você está errando porque você está limpando a casa. Não. Então Jesus não condena esse tipo de coisa. Jesus, ele condena atitudes profanas, atitudes erradas. Mas essa atitude de você se exercitar, se você não colocar isso como um ato vaidoso da sua parte, como algo, como um Deus na sua vida, né? Como um engrandecimento, isso vai ser bênção para você, porque você vai estar cuidando do templo do Espírito Santo. Então, em momento nenhum, o apóstolo Paulo fala aqui, ele fala em 1 Timóteo, em momento nenhum ele diz que o exercício corporal de nada serve e não faça ele. Ele só fala, de pouco importa, porque o importante é evidente, gente, que o importante é o espírito, é espiritual, é a busca ao Senhor Jesus, é o entendimento da palavra de Deus. Isso sim é que nos leva a estar ao encontro do Senhor. Então, automaticamente, esse trecho aqui, ele não diz, né, ele não especifica que você não deve treinar. Então, eu quero aqui dizer, através à luz da Bíblia, né, e a própria Bíblia comprovou aqui, que não é proibido o cristão se cuidar. Você não pode, enquanto cristão, ter vaidade, ser um homem de vaidade excessiva, ser uma pessoa que coloca, de repente, ir à academia como ponto principal, e deixa de ir à igreja, e deixa de ler a Bíblia em casa. É isso que Deus não quer que você faça. Mas você pode sim se cuidar, você pode sim cuidar da sua saúde, não de uma forma individualista, né? De uma forma individual, querendo ser a pessoa. Você tem que querer ser a pessoa de Cristo, você tem que querer ser para Deus. Mas aqui na terra você pode sim se cuidar, e você pode sim se cuidar para se preparar para o Evangelho de Cristo. Em momento nenhum a Bíblia, eu não vejo a Bíblia condenar, através desses pequenos trechos bíblicos que nós lemos aqui, eu não vejo em momento nenhum a Bíblia condenar o fato de você ser um cristão e você frequentar uma academia, treinar e se cuidar. Eu não vejo assim. Nós somos cristãos, eu e minha esposa, somos tementes a Deus, congregamos e também ensinamos na academia, não somos a favor de muitas coisas, temos as nossas restrições, não é tudo que a gente concorda. Então, as pessoas que malham na nossa academia, graças a Deus, o perfil das pessoas que vêm treinar com a gente, que gosta de uma coisa mais familiar, que gosta de vez em quando ouvir uma palavra. Então é isso é o interessante da vida. Onde a gente estiver, a gente fazer a diferença, gente. Isso é o que é o mais importante. Então, malhar, gente, não é pecado. Não é pecado malhar. Se cuidar da saúde, não é pecado, tá bom? Desde já nós pedimos aqui, se inscreve no nosso canal, adicione esse número que está logo aí abaixo, que é o número do nosso WhatsApp, para que nós possamos estar mandando dicas incríveis para você. Tem um link também do Apoia-se, logo na descrição. Apoia esse canal, ajuda esse projeto a crescer. Desde já te agradecemos, dá o seu joinha também, e um forte abraço e que Deus abençoe a todos.